Olá, hoje é sexta-feira, 6 de setembro. Eu sou o jornalista Fábio Rubenich, da agência Safras News, e o nosso programa Conversa com o Analista de hoje tem como pauta o mercado de biodiesel. Antes de apresentar o nosso convidado, eu peço para quem está nos assistindo que acesse e conheça o nosso site, safras.com.br, e peça uma demonstração gratuita da plataforma de Safras e Mercado. Todas as informações, dados, análises, notícias e números em geral dos principais produtos do agro estão ali na plataforma. Então, hoje conversaremos com um consultor de açúcar e biocombustíveis da Safras e Mercado, Maurício Murossi. Olá, Maurício, bem-vindo novamente aqui no programa. Olá, Fábio, muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês na Safras TV. Vamos lá então, Maurício, como é que foi a primeira semana de setembro para o nosso mercado de biodiesel? Foi uma semana marcada por preços mais altos, né? As indústrias de esmagamento de óleo de soja estão regulando muito a oferta do óleo de soja para a produção do biodiesel, e isso está fazendo com que os preços do óleo de soja subam no mercado interno e eleve junto com ele os preços do biodiesel, né? Também foi uma semana marcada pela aprovação no Senado do projeto de lei combustível do futuro, né? E na verdade, no Senado haveriam duas instâncias para ele ser aprovado. E o projeto inicial é que não houvesse mudança nenhuma, simplesmente eles analisassem o projeto de lei e aprovassem na Comissão de Infraestrutura do Senado e depois aprovassem no plenário geral do Senado, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Lá na Comissão de Infraestrutura, dois senadores pediram vistas e um terceiro senador pediu não, né? Colocou o que eles chamam de jabuti, né? Que Uhum. é uma emenda no projeto de lei que não tem correlação com o objeto central do projeto de lei combustível do futuro, porque é combustível do futuro, né? Sim. E esse senador lá do Tocantins, que eu nem lembro o nome, né? Uhum. Ele colocou lá questões sobre energia solar, tá? E prazos que os produtores independentes têm para se desvincular das redes e produzir energia solar própria. Coisas bem técnicas assim. O problema são dois, né? São dois Uhum. problemas. Primeiro, essa emenda aí, ela no fim das contas encarece a conta de luz para o consumidor final. Então já foi uma coisa Uhum. negativa. Uhum. E o segundo problema, né? Isso não tem nada a ver com o biodiesel, né? Mas Sim. está dentro do projeto de lei Uhum. que regula o biodiesel. E o segundo problema é que, como foi colocado um item novo que não estava antes, esse projeto de lei agora ele volta para a Câmara. E não era o plano inicial que ele voltasse para a Câmara. Ele já veio da Câmara aprovado. Caberia ao Senado não acrescentar nada e simplesmente aprovar, mas o Senado acabou acrescentando, né? E agora ele volta para a Câmara e deixa a aprovação mais lenta ainda do projeto de lei combustível do futuro. E agora não tem prazo, né? Porque se fosse aprovado no Senado, iria para a sanção presidencial e acabou a história. Agora não, agora volta para a Câmara sem prazo para nova apreciação e votação. E lembrando que a gente tem um calendário eleitoral aí, né, Fábio? Outubro, Uhum. eleições municipais, e os deputados lá da Câmara, né, os digníssimos deputados lá, eles vão para suas bases eleitorais apoiar os seus candidatos municipais e vereadores, né? Então, ali, setembro já é um mês meio esvaziado na Câmara e no Senado. Outubro vai ser mais ainda, por causa da Uhum. eleição, né? Sim. E somente no final de outubro ou novembro, no caso, é que, em tese, o quórum vai estar totalmente formado na Câmara e no Senado, que, em tese, o projeto de lei combustível do futuro voltaria à voga, né? Voltaria ao assunto do mercado, voltaria ao assunto lá do Senado lá. Um problema é que depois tem outro problema. Quanto Uhum. problema, né? Um monte de Uhum. problema atrás de Sim. problema, né? É que no final de outubro, novembro, o governo e toda a base do Senado e da Câmara, eles vão estar em função do quê? Da aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o Uhum. orçamento do ano que vem, 2025, né? Então não vai ter espaço
para político, né? Para apreciar, talvez, e votar e analisar o projeto de lei combustível do futuro, porque o setor político vai estar amplamente voltado aí à aprovação da LDO, do orçamento do ano que vem. E o que é ainda complicado, porque é o seguinte, porque esse projeto de lei combustível do futuro, ele versa ali sobre o biodiesel, né, sobre o aumento de 1% no blend a partir do ano que vem, e Uhum. versa também sobre o etanol anidro, que pularia de 27,5% para Uhum. 30%. Só que tem um detalhe, as usinas, elas precisam se preparar para esse aumento na demanda, na curva de demanda, né? Então, assim, se esse projeto for aprovado no final de 2024, provavelmente ele não vai valer para 2025 ou para o primeiro Uhum. semestre de 2025. E o plano inicial é que ele fosse aprovado até julho desse ano, de 2024, para que ele pudesse balizar já os investimentos para 2025, ele entrar em vigor em 2025. Então, assim, mesmo que ele seja aprovado no retorno da eleição, em plena função de aprovação da LDO, o que não teria clima ou tempo hábil para isso, ainda que ele fosse aprovado, ele vai ser referencial para o mercado de combustíveis não no primeiro semestre de 2024, mas a partir do segundo, que joga ainda mais lá para frente ainda a solução dessa questão aí do biodiesel, do etanol. E uma curiosidade, né, Fábio, que foi criado Uhum. também uma curva de mistura para o biometano ser adicionado Uhum. ao gás natural, que a gente tem aqui o Uhum. gás de cozinha, né, o gás industrial. Então, assim, a gasolina tem a composição de anidro, que é um combustível fóssil, o Sim. diesel tem composição de biodiesel, que é combustível, biocombustível, né? E agora o gás de cozinha vai ter uma sua composição aí de biometano. Claro que é uma curvinha pequena, Sim. mas ele já está mas já foi incluído também no projeto de lei combustível do futuro, além dessa questão das energias solares, né? É uma questão extremamente técnica de painel solar, não tem nada a ver com biocombustível, mas que entrou, Sim. né? Nesse projeto, a gente lembra daquela máxima, né? Às vezes tem agentes lá no setor político que criam um problema para poder Uhum. vender a solução. Pois é. E isso está com muita cara disso aí, né, Fábio? E isso que esse projeto de lei combustível do futuro teve sua urgência aprovada, né? Imagina se não fosse urgente. Imagina se não fosse gente. E tem outra coisa meio estranha nessa história, né? Estranha eu não digo, mas assim, na versão da Câmara dos Deputados é que foi incluso o diesel renovável da Petrobras, né? Uhum. O qual o presidente da Petrobras caiu por causa disso, Sim. porque ele ficou forçando a barra lá no Senado para incluir o projeto de lei combustível do futuro. E eu não digo que ele foi derrubado, ele caiu por conta própria, né? O Uhum. antigo lá, o Jean Paul Prats, né? Uhum. E agora tem a nova presidente, a Magda Chambriand, essa parece mais refratária a essa questão do combustível do futuro, do combustível não, do diesel renovável. Então, não há indicações de que ela esteja cometendo o mesmo erro que ele, né? Mas o detalhe é o seguinte, ó, o projeto de combustível do futuro volta para a Câmara dos Deputados, Uhum. de onde veio a versão inicial dele que detinha o combustível, que detinha o diesel renovável, né? E o diesel renovável foi tirado na versão do Senado e agora volta para a Câmara. Aí será que vai haver um outro lobby para colocar novamente o diesel renovável lá? Aí termina de complicar tudo, né, Fábio? Pois é. Mas o único ponto positivo que nós temos é que a atual presidente nova, Magda Chambriand, não está inclinada nessa linha aí, muito pelo contrário, né? Gato escaldado, né? Uhum. Tá certo. Então, bom, antes de me despedir do Maurício, eu peço para quem está nos assistindo que adicione as redes sociais de Safras e Mercado. Todas as nossas redes sociais estão listadas aqui embaixo da tela. Obrigado, Maurício. Um bom final de semana. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado, Fábio. Um grande abraço a todos.